Olá, tudo bem? Pastor Divino Silva falando com você aqui ao vivo, ainda na nossa série O Caráter do Obreiro. São assuntos doutrinários necessários para o bom andamento da obra do Senhor. Paulo escreve a carta aos Coríntios e no capítulo 4, versículos 5 e 6, esses três capítulos, mas especificamente no capítulo 5, Paulo fala muito sobre o caráter. Hoje nós estaremos falando sobre o obreiro e a imoralidade, o obreiro imoral. No próximo tema nós estaremos falando sobre o obreiro fraudulento, um obreiro falso, que vive só de status. Mas hoje é o obreiro e a imoralidade. Paulo, ele exorta aqui nessa carta, no capítulo 5, sobre a igreja e a imoralidade. Paulo ainda fala aqui, que a igreja de Corinto era uma igreja conhecida pela fornicação e a prostituição. A espiritualidade com luxúria era a vida somente de aparência. Ele fala ainda sobre os cristãos que estavam pior do que os pagãos. Capítulo 5, pior do que os descrentes. O obreiro não deve ser impulsionado à imoralidade. O obreiro deve ser avaliado, por isso que eu falo, deve avaliar o obreiro antes da imposição de mãos, antes da consagração. O obreiro não deve ser indecente, imoral, cheio de piada, cheio de disse-me-disse, de jeito nenhum. E é fundamental, conforme Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3, o verso 2, que o obreiro deve ser irrepreensível. Ou seja, não deve ter nada que desabone a sua conduta moral. Se tiver qualquer coisa em relação a isso, ele não deve ser separado nem auxiliar, imagine, a pastor. Hoje está muito fácil ser pastor, pegar um título de pastor. O tempo é muito rápido, as facilidades, e quando sempre as pessoas já estão sendo posicionados como obreiros ou como pastores. Hoje está muito fácil. Pastores, deixa eu dar aqui um aconselhamento. Fiquem atentos em relação a esses obreiros inconsistentes, a esses obreiros imorais. Presta atenção sobre a sua maturidade, vê se são obreiros maduros para estar diante da obra ou com esse título até mesmo de pastor. Obreiros salientes com as mulheres dos outros, às vezes mandam mensagem, ficam assistindo pornografia, com palavras indecentes, comportamentos indecentes, e a igreja toda sabe da vida desse obreiro. E o pastor que vai fazer imposição de mãos tem que fazer essa peneira mesmo. Tem que dar uma conversada mesmo para ver se esse obreiro é capaz de estar representando ali. É lógico que o pastor não sabe tudo e também não deve ficar investigando a vida dos outros, mas quando ciente, tem que ter todos os cuidados necessários. Paulo disse também ao evangelista Tito, ao novo pastor Tito, jovem Tito, para exortar, para repreender com toda a autoridade. E aqui nessa primeira carta de Paulo, capítulo 5, Paulo, ele faz aqui referência à igreja de Corinto, mas ele fala também para repreender os imorais e dizer que Deus que vai fazer o julgamento necessário. Deus vai fazer o julgamento, Deus vai fazer a peneira. Paulo está dizendo que a igreja é de Deus. Paulo está dizendo sobre o púlpito da igreja. Paulo está falando sobre o andamento da obra. Ele está dizendo que é Deus que vai trazer o julgamento necessário. Então vamos ficar assim mais observando sobre o andamento da obra no interrelacionamento desse obreiro com a representação dessa obra. Cuidado com o obreiro e a imoralidade. Cuidado com o obreiro imoral. Sei que o tema é um pouco pesado, mais pesado ainda vai ser o próximo sobre o obreiro fraudulento, obreiro falso. Somente uma reflexão de Pastor Divino Silva, tudo de bom para você.